No dia 8 de outubro de 1978, na cidade de Jenkins, estado do Missouri, Estados Unidos, uma família de agricultores composta por 5 adultos e um jovem observaram um objeto logo de manhã cedo no campo, por volta das 7 da manhã, ao sul de sua casa. O objeto estava a cerca de 56 metros de distância da residência e, ao longe, parecia branco, de um tamanho médio. Imaginando se tratar de um pedaço de papel que havia sido soprado pelo vento na noite anterior, eles simplesmente ignoraram o fato e prosseguiram com sua rotina normal. Durante as 2 horas seguintes, os integrantes da família vez ou outra observavam ocasionalmente o objeto, e ele permaneceu no mesmo lugar por todo o período. Por volta das 9 da manhã, 2 horas depois, o fazendeiro estava saindo de sua casa para cumprir algumas tarefas em outro lugar, quando viu o objeto subir repentinamente do chão, passando a pairar a uma altura de cerca de 15 metros do solo. Rapidamente, os outros integrantes da família foram alertados e correram até o fazendeiro para também observar o fenômeno. No pouco tempo que permaneceu pairando no céu, as testemunhas puderam observar que o objeto possuía um formato oval, sendo que na parte mais longa tinha cerca de 1,5 metros e na parte mais curta cerca de 90 centímetros. O objeto, agora voando, parecia ser prateado e refletia bastante a luz do sol. Na parte de baixo ainda havia uma superfície com um tom mais escuro que parecia girar uma vez a cada 2 segundos. Em seguida, o objeto começou a se mover lentamente para o oeste, depois subiu rapidamente, fez 2 curvas e seguiu seu caminho para longe. Antes de desaparecer no céu, as testemunhas ainda puderam ver um segundo objeto que parecia mais distante. Este segundo objeto se juntou ao primeiro e os dois então seguiram voando juntos até desaparecerem da vista das testemunhas. Imediatamente o fazendeiro ligou para o departamento do xerife, que enviou um policial ao local no período da tarde daquele mesmo dia. O policial tirou fotos do local do pouso do suposto objeto, pegou amostras de solo e percebeu uma marca de cerca de 1,5 metros de comprimento por 1 metro de largura. A marca foi descrita como uma leve depressão e as plantas não estavam queimadas nem secas, estavam descoloridas, pareciam desgastadas. Foram feitos testes que revelaram que a umidade do solo estava normal. Também não havia sido aplicado muita força ou muito peso sobre o chão. Além disso, não foi detectado radioatividade, nem na marca e nem na região como um todo, e nem mesmo produtos químicos que poderiam ter sido responsáveis pelas características incomuns das plantas dentro da marca. O caso foi investigado por ufólogos que chegaram a cogitar a possibilidade de se tratar de um balão meteorológico. Porém, após consultar lançamento de balões naquela área, essa hipótese foi enfraquecida, pois não foi verificado a ocorrência de lançamentos deste tipo naquele dia e naquela área. Também somou-se o fato de que o objeto, segundo consultas meteorológicas, voou em direção contrária ao vento, o que mostrou definitivamente que o objeto estava voando com algum tipo de propulsor e não com o vento, como seria o comportamento normal de um balão, descartando assim essa possibilidade. Casos como este, em que objetos voadores pequenos pousam em campos de fazendeiros, já foram relatados antes. Considerando estes artefatos alienígenas, vemos um interesse grande em regiões agrícolas. Porém, devido às dimensões, é provável que sejam veículos não tripulados, apesar de que não se pode descartar a possibilidade de que os seres que estariam pilotando esta nave fossem muito pequenos, talvez com apenas alguns centímetros de altura, sendo então imperceptíveis aos olhos das testemunhas.
No dia 2 de novembro de 1978, na cidade de Watford City, estado de Dakota do Norte, Estados Unidos, a moradora Barbie Onsworth e seu filho Kent estavam em casa quando avistaram uma luz brilhante no céu. De repente, esta luz desceu rapidamente, sendo comparado pelas testemunhas como um raio, tamanha era a sua velocidade. O objeto então parou abruptamente a aproximadamente 20 metros do chão e começou a se mover lentamente a uma velocidade estimada em cerca de 40 km por hora. O objeto, segundo as testemunhas, tinha cerca de 12 metros de diâmetro e possuía um formato octagonal, com uma grande luz vermelha na parte de baixo, no centro do objeto, e luzes azuis nas bordas. Vagarosamente, a nave passou por cima deles e de sua casa e partiu rumo ao horizonte, mantendo sempre a mesma velocidade baixa, até desaparecer de vista. Neste caso, o que mais chama a atenção é o formato da nave. Na maioria das vezes, estes objetos possuem um formato mais aerodinâmico, seja discoidal, esférico em forma de charuto ou até mesmo triangular. Porém, este possui um formato bem peculiar, com lados retos. Outra coisa que chama a atenção foi a velocidade com que o objeto surgiu, aparecendo primeiramente como uma luz no céu, indicando que estava muito alto, e chegando a uma altitude bem próxima do chão em um piscar de olhos. Para finalizar suas características anômalas, o objeto também parou abruptamente, sem reduzir a velocidade aos poucos, como é esperado por objetos voadores humanos conhecidos. Portanto, sendo este caso real, é provável que ele tenha de fato alguma origem extraterrestre. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.